Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 10. No objeto de conhecimento, biotecnologia e DNA, células-tronco, transgênicos, neurotecnologias, avanços e aplicações da genética molecular, decaimento radioativo e armas nucleares. E no detalhamento, engenharia genética, avanços e aplicações da genética molecular. Então vamos à nossa aula. Nessa aula nós vamos falar sobre biotecnologia. Você já ouviu esse termo? Talvez você já tenha ouvido, né? E fica pensando, será que dá para aliar biologia com tecnologia? Bom, nesse momento a gente vai ver que dá sim, né? Porque para unir é necessário a gente pensar que bio é vida, né? Tem a ver com biologia e tecnologia, né? No sentido aí de várias ferramentas tecnológicas. Então, ao longo, né, de muito tempo, a gente viu aí que a biologia, a ciência, a tecnologia, elas podem estar juntas, né? E isso parece algo distante, né? Parece algo de filmes, de ficção científica, mas esse assunto ele está muito mais próximo do seu dia a dia do que você possa imaginar. E a biotecnologia, ela vai ser um ramo da biologia que desenvolve tecnologias a partir de organismos vivos, ou da matéria-prima a partir deles, né? E baseia-se aí nos processos biomoleculares, celulares para criar, modificar produtos e resolver problemas da sociedade. Então, tudo isso diz respeito aí à biotecnologia. A gente observa aqui, olha, que o vinho, a clonagem, o iogurte, né, são aí materiais presentes e temas presentes no nosso dia a dia. Os medicamentos também, todos eles, né, são frutos da biotecnologia, de aliar aí a biologia, o conhecimento científico com a tecnologia para resolver alguns problemas que nós temos aí, né, ao longo do tempo, certo? Então a gente vai aprofundar melhor esse assunto e você vai passar a conhecer melhor sobre a biotecnologia. E primeiro a gente vai ver aí qual é o conceito dela, né? O que é, afinal de contas, a biotecnologia. Então, observe aí que ela consiste em uma série de técnicas de manipulação de seres vivos, que visa resolver problemas e desenvolver novos produtos que atendam às demandas humanas em diversas áreas, desde a medicina até o agronegócio. Então, como você viu, a gente vê aí a aplicação dela na medicina, com medicamentos, no agronegócio, como por exemplo com animais e plantas. E apesar de parecer um assunto recente, as técnicas para manipulação de seres vivos em favor de demandas humanas não começaram agora, elas já estão aí há bastante tempo na humanidade. Então, na verdade, há mais de 4.000 anos, né, o homem já utilizava alguns organismos vivos para produzir pães e vinho, por exemplo. Então, a humanidade já utiliza essa tecnologia ou a biotecnologia sem saber, né, sem dar esse nome exatamente. Então, você sabe que para produzir um pão é necessário aí haver um fermento biológico, né, para que essa massa do pão ela venha crescer. Então, esse processo de panificação, ele não é recente, né? Assim como os vinhos. Para que um vinho se torne, né, essa bebida apreciada por muitos, foi necessário que o suco da uva passasse por um processo que leva aí, né, que tem a participação de bactérias que vão aí fermentar e trazer esse teor alcoólico para essa bebida. Então, isso já está ali, né, sendo usado há bastante tempo. E para a gente continuar, né? A gente vê aí que para realizar esses processos era necessário contar com a ação de leveduras, que são micro-organismos, que vão promover a fermentação, né? Que vão utilizar os açúcares presentes nesses alimentos e promover essa fermentação.
E com o avanço tecnológico e científico, foi possível evoluir nesse conhecimento. Então, a gente teve a participação aí de diversas personalidades, diversos cientistas que foram aí descobrindo, testando ao longo de vários anos alguns conhecimentos, né, e colocaram ali em prática e a gente utiliza até hoje. Então, primeiro aí a gente vai falar sobre Louis Pasteur. No final do século XIX, ele conseguiu desenvolver uma técnica para conservar melhor alimentos, que é a técnica chamada de pasteurização. Então, essa técnica, ela consiste em aquecer um pouco alguns alimentos que poderiam ter aí a contaminação por micro-organismos, e assim, dessa forma, é possível, né, eliminar esses micro-organismos desses alimentos. Um dos exemplos que a gente tem bastante no nosso dia a dia é o leite, né? Você já deve ter visto que a caixa de leite líquido, por exemplo, tem lá descrito, né, que passou por um processo de pasteurização, então para justamente eliminar esses possíveis contaminantes. Então, Louis Pasteur, né, foi o químico aí responsável por essa técnica. E também, posteriormente, a gente teve a participação de outros dois cientistas, que são eles Watson e Crick, que em 1953 descobrem o sistema de dupla hélice da molécula de DNA. Na verdade, foi inicialmente descoberto por Rosalind Franklin, que ao trabalhar com o raio-x descobriu, né, que o formato aí do nosso DNA, ele tem um formato de dupla hélice. E esses cientistas, então, baseados nesses conhecimentos, nessas descobertas, né, dessa cientista, eles conseguiram, então, determinar. E esse conhecimento foi bem importante para trabalhar aí os genes, para o desenvolvimento aí da área de genética, né, dentro da biologia. E a gente tem mais um cientista aí que tem aí a sua participação bem importante, né, para o desenvolvimento da biotecnologia. Aí a gente está falando de Paul Berg, que em 1972 ele conseguiu unir duas moléculas de DNA, criando a técnica do DNA recombinante. Então, isso foi algo revolucionário, porque até então não se havia conseguido unir duas moléculas de DNA com sucesso, e ele conseguiu essa técnica, e essa técnica é bastante utilizada até hoje. E ela foi revolucionária porque proporcionou para a gente muitas tecnologias que ao longo da aula você vai aprender. Então, para você entender melhor, a gente vai falar como é essa técnica do DNA recombinante, como que ela é feita, né, através de um vídeo. Então, acompanhe. A tecnologia do DNA recombinante é uma técnica que une dois fragmentos de DNA de organismos diferentes. Isso só é possível pois todos os organismos vivos compartilham o mesmo tipo de molécula de informações genéticas, mudando apenas a posição das bases nitrogenadas. Para que esse processo seja possível, é necessária uma técnica aplicada por cientistas. Primeiro, o cientista identifica o gene a ser modificado, ou seja, acrescentado. Depois, usando uma enzima de restrição, o cientista corta o DNA em um local específico para inserir o gene desejado. Essas enzimas funcionam como tesouras moleculares. O gene de interesse é então inserido no DNA cortado. Para unir esses pedaços de DNA, os cientistas usam outra enzima chamada ligase, que funciona como uma cola, ligando os pedaços de DNA juntos. Esses pedaços de DNA cortados e colados são transferidos para um plasmídio, que é uma molécula de DNA circular encontrada em bactérias. Esse DNA é capaz de se multiplicar sozinho. O DNA recombinante agora precisa ser inserido no organismo-alvo. Isso pode ser feito de várias maneiras dependendo do organismo. Em bactérias, por exemplo, o DNA recombinante pode ser introduzido diretamente. Em plantas, pode ser usado um vetor, como um vírus ou bactéria modificada, para transportar o DNA recombinante para as células da planta. Uma vez dentro do organismo, o DNA recombinante é replicado e o novo gene começa a ser lido pela célula, produzindo a proteína desejada. Bom, viram aí como funciona essa técnica, né? É necessário aí ter uma bactéria que vai carregar esse gene, né? Então, através dessa técnica, é possível inserir nela um gene de interesse
e ela vai produzir ali algum tipo de proteína. Essa proteína vai ser incorporada, então, né, ou esse material genético vai ser incorporado em outro organismo. Então, isso se trata aí de transferir um gene de um organismo para outro, né? Então, essa técnica aí, ela foi bem importante. E as aplicações dela, né, são muito utilizadas aí na biotecnologia. Então, as aplicações da biotecnologia, elas são vastas e estão aí presentes em nosso cotidiano de diversas formas, beneficiando diferentes setores da sociedade. Então, essa técnica, apesar aí de parecer complexa, né, mas ela já é bastante utilizada. E entre os principais campos que têm se beneficiado com essas aplicações, aí se destacam a medicina, a indústria, a agricultura, a indústria alimentícia e também o meio ambiente, né? Bom, a gente vai agora para um local onde tudo isso acontece, né? É aqui, olha, num laboratório. É no laboratório que vai haver aí a manipulação desses genes, né? Só é possível trabalhar com eles em um ambiente controlado como esse, que é o laboratório. É aqui que essas técnicas serão executadas. Então, a gente vai ver aí quais são as principais aplicações da biotecnologia que a gente tem aí no nosso dia a dia, né? Bom, a primeira delas é na medicina. Então, você já viu aí que existem medicamentos, diversos fármacos que são produzidos a partir dessas técnicas. E uma bem interessante que a gente vai falar é a produção da insulina. Existem pessoas que têm aí uma condição que é a diabetes. Elas não conseguem produzir insulina por conta própria. E por muito tempo, a gente teve aí que usar a insulina vinda de animais, como por exemplo o porco, né? Então era necessário transferir a insulina de um porco, de um suíno, para uma pessoa. Claro, tudo isso manipulado da melhor forma possível. Mas a partir dessa técnica do DNA recombinante, foi possível produzir em laboratório, numa escala muito maior, a insulina, né, a partir dessa técnica, certo? E atualmente a gente utiliza a insulina proveniente aí dessa questão, né, dessa técnica do DNA recombinante, certo? A gente tem outras aplicações aí fora da medicina, né? Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela, porque vamos falar aí das células-tronco. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, né? A gente vai utilizar as células-tronco na terapia gênica. Então, muitas pessoas, né, que têm lesões, por exemplo, no organismo e em certos órgãos, elas podem aí conseguir, né, um tratamento a partir da manipulação desses genes, né, e também das células-tronco. A gente tem ainda mais aplicações da biotecnologia. Então, a gente observa aí que também é possível realizar clonagens, né? Atualmente, a gente observa aí que existem várias técnicas que podem servir para a clonagem e uma delas foi bem revolucionária, que foi da ovelha Dolly, o primeiro mamífero aí a ser clonado, trouxe aí grande repercussão, né? E como é que funciona essa questão da clonagem, né? Primeiro, a gente vai ter aí um organismo que vai doar para essa técnica um óvulo, né? Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, no caso dessa ovelhinha aqui, que a gente denominou de letra A gente vai pegar uma célula da glândula mamária dela, vai retirar apenas o material genético. E aí a outra ovelha B, no caso, vai doar o óvulo, certo? Mas esse óvulo vai ter o núcleo removido para então inserir aquele material genético que veio da ovelha A. E aí é formado um embrião. Esse embrião jovem vai ser aí implantado no útero de uma outra ovelha C, a qual vai gerar esse bebezinho ali, né? Vai gerar esse organismo, essa ovelha clonada, e então a gente vai ter esse clone. Então essa técnica aí, ela foi desenvolvida e a primeira ovelha a ser clonada, a ovelha Dolly, né? Foi divulgada ali nos anos de 1990, na década de 90. Bom, então continuando aí com as aplicações da biotecnologia, né, essa da clonagem é bem interessante, a gente vai falar também das vacinas. Então as vacinas, elas são um produto, né, da biotecnologia, graças a elas foi possível aí a gente erradicar certas doenças e até mesmo no caso aí da Covid-19, né, na pandemia que nós tivemos, a gente viu quanto é importante o uso das vacinas, né? E elas foram desenvolvidas justamente para evitar que novas doenças se proliferem, que a gente possa ter um controle maior. Por isso que desde a infância a gente já tem aí,
né, que fazer o uso dessas vacinas, tomar corretamente. Bom, a gente tem ainda outras aplicações que é na área aí da indústria alimentícia, né? Então nós temos aí os organismos geneticamente modificados ou alimentos transgênicos. Como é que funciona isso? Eles recebem aí genes de interesse, né? Seja para a gente ter aí algum tipo de, como se diz, como a gente vai ter esses alimentos, né, geneticamente modificados, eles podem ter sido desenvolvidos dessa forma para justamente resistir a pragas, né, se tornarem mais bonitos do ponto de vista aí alimentício, certo? Eles podem ter também outras, né, características que são importantes aí, como por exemplo uma nutrição melhor, certo? Então essa técnica também é aplicada na indústria alimentícia. A gente tem aí outras aplicações, como no caso aí de vacas que conseguem produzir o leite muito semelhante ao leite humano, né? Então, o leite materno humano. A gente olha assim dessa forma, nossa, parece bem improvável, né? Mas isso é necessário porque o leite que vem da vaca, muitas vezes ele pode ser ali prejudicial para a saúde de um bebê recém-nascido que não tem acesso ao leite materno. Então, foi necessário desenvolver uma técnica e uma das primeiras vacas que deram esse tipo de leite, né, veio da Argentina. Então, já é possível, né, produzir um leite materno em outro tipo de mamífero, certo? Bom, a gente tem outras aplicações ainda na agricultura. As plantas, né, que também recebem aí genes com interesse para resistir a determinadas pragas. Então, muitas plantas, né, seriam muito sensíveis a pragas, como micro-organismos ou até outros insetos. Então, recebem aí esse gene para se tornarem resistentes, né, e poder aí ter um sucesso durante a produção dessas plantas. A gente tem ainda outras aplicações, como, por exemplo, a do biocombustível, da cana-de-açúcar. Então, é possível utilizar aí a biomassa da cana-de-açúcar para produzir o etanol, por exemplo. E o Brasil ele está em segundo lugar aí nessa produção mundial, né? Isso trouxe aí bastante benefícios também para a sociedade. E a gente tem ainda a biorremediação, que é uma forma de produzir, né, de tentar aí eliminar os poluentes do meio ambiente. Então, como é que vai funcionar essa biorremediação? Ela vai tratar o esgoto, por exemplo, a partir de micro-organismos. Então, você observa aí, olha, esse esqueminha, que traz aí, por exemplo, olha, que a gente tem aí nas cidades, né, são produzidas grandes quantidades de poluentes. E elas vão passar por todo um processo aqui, né, que você está observando, para tornar essa água, né, esse esgoto menos poluente possível, né? E tudo isso aqui é realizado a partir, olha só, do uso de micro-organismos. Então, existem micro-organismos que vão se alimentar desses resíduos, né, desse material orgânico que está ali presente nesse esgoto, e a partir disso a gente consegue aí ter um melhor aproveitamento de todos esses resíduos, né, fazendo com que eles se tornem reutilizáveis. Então, essa água, como você está observando aí, ela vai ser própria para o reuso. Isso é uma vantagem, porque a gente deixa aí de consumir mais água, né? Deixa de consumir aí mais recursos da natureza e passa aí a reutilizá-los, né? A partir da biotecnologia. Então, todas essas são técnicas que são aplicadas, né, em algo que a gente vê no nosso cotidiano, seja na área de alimentos, né, seja na área da medicina, na clonagem. Então, são vários benefícios aí que a gente observa da biotecnologia. E a gente vai comentar um pouquinho sobre todos esses benefícios, né? Quais são esses benefícios da biotecnologia para a humanidade, para a sociedade, né? É o que a gente vai ver aí. Nós vamos ver as vantagens de se utilizar a biotecnologia. A gente tem aí, olha, um aumento na produção de alimentos. Então, você sabe que os alimentos, eles são produzidos, né? É necessário aí técnicas de agricultura e ao longo do tempo foi necessário desenvolver essas técnicas para melhorar esses alimentos, para que a gente pudesse ter uma quantidade maior para a demanda de pessoas que nós temos, né, no mundo. E no nosso país não seria diferente. Então, essas técnicas são utilizadas aí para ampliar, né, o acesso aos alimentos. A gente tem ainda o tratamento e cura de doenças que só foram possíveis através da biotecnologia. No tratamento, né, a gente tem aí medicamentos, na cura a gente vai ter aí
o uso, né, das terapias gênicas, por exemplo, o uso das células-tronco, como a gente acabou de ver. Então, tudo isso são vantagens que a gente vê aí na biotecnologia, de se utilizar a biotecnologia, né? A gente tem ainda a produção de novos medicamentos. Então, a cada ano que passa, a gente tem visto aí a entrada de novos medicamentos, né? A gente observa isso. E isso só é possível porque existem estudos, pesquisas científicas que investigam, né, que possíveis substâncias poderiam servir de medicamentos. E essas substâncias, na maioria das vezes, elas podem vir de organismos vivos, como plantas, como micro-organismos, bactérias, fungos, que podem produzir essas substâncias e elas podem se tornar potenciais medicamentos. Então, existem muitas pesquisas científicas em torno dessa demanda, né? Porque existem doenças que precisam ser tratadas e que são aí necessárias novas substâncias para esses tratamentos. A gente observa ainda que existe aí também uma redução na poluição, porque a gente tem aí, como foi dito, a biorremediação, que é um processo que vai aí melhorar aqueles resíduos orgânicos, né, que vai retirar aí da natureza esses poluentes. A gente tem os testes de paternidade, né? Então você já deve ter ouvido falar sobre o teste de DNA. Esse teste de DNA é para saber, né, de qual seria a origem da paternidade de determinado indivíduo. Então só é possível graças à técnica de você descobrir, né, de fazer aí o exame de paternidade, o exame de DNA para descobrir aí as semelhanças, né, de um DNA com o pai ou possível pai de uma determinada criança, por exemplo. Então, isso só foi possível graças à biotecnologia. E a gente observa ainda a investigação forense. Aí a gente está falando de crimes que são resolvidos a partir de técnicas da biotecnologia. Então você imagina aí naqueles filmes, né, nas séries que você assiste, que existe ali uma cena de crime acontecendo e essa cena de crime sempre tem vestígios, né, de quem seria o possível autor daquele crime. E esses vestígios aí são, na maioria das vezes, fios de cabelo, restos de sangue, né? Então tudo isso vai ter o quê? Vai ter DNA, vai ter células ali envolvendo. E se tem DNA, a gente pode então comparar esse DNA com os possíveis suspeitos. Então a tecnologia aí forense, né, ela vem para resolver casos como crimes que aconteceram, né? E aí por isso é tão importante a gente ver aí sobre a biotecnologia, como ela foi importante para resolver situações como essas, onde a gente tem aí um crime, né, que aconteceu. Mas, infelizmente, a gente também tem as desvantagens, ou seja, aquilo que é negativo do ponto de vista aí científico, social, de se utilizar a biotecnologia. Infelizmente, a ciência ela é neutra, mas as pessoas, os seres humanos, eles podem utilizar para o bem ou para o mal esses conhecimentos. E a gente vai ver aí um pouquinho das desvantagens da biotecnologia. Bom, você está vendo aí, primeiramente, um símbolo, né, que está escrito aí perigo, ou seja, risco biológico. Onde você encontrar esse símbolo, quer dizer que a gente vai ter aí um risco biológico, né, precisa ter um certo cuidado. Existem até mesmo locais onde você vai visitar que não pode entrar de qualquer forma, né, o laboratório, como a gente viu, é necessário entrar com um certo cuidado, né, com roupas, sapatos adequados para aquele ambiente, porque a gente pode ali se contaminar, né? Mas das desvantagens que a gente está falando aí da biotecnologia, a gente tem aí, por exemplo, maiores chances de alergias alimentares causadas por alimentos transgênicos. Existe aí a questão, né, dos alimentos que são transgênicos, que recebem genes de outros organismos, para que a gente tenha ali um melhoramento genético desse alimento. Mas o que se sabe, né, que a longo prazo, a médio prazo, existem estudos, né, que podem indicar um possível aí aparecimento de alergias alimentares nas pessoas, porque afinal de contas aquele alimento não é 100% natural. Embora ele já seja aí muito utilizado, né, talvez você já tenha visto nos produtos que você compra na sua casa um símbolo amarelo, um triângulo amarelo com a letra T dentro deles. Isso indica que é um alimento transgênico, que recebeu aí genes de outro organismo, né, e por isso ele é considerado transgênico, certo? Então existe aí a desvantagem, né, de repente uma pessoa que se alimenta, né, desses produtos pode desenvolver alergias, né, a médio
ou longo prazo, né? Isso são aí resultados, né, de pesquisas que a gente ainda vai ver aí, com certeza, muito mais pesquisas sobre esse assunto. A gente tem outra desvantagem ainda, que é o desequilíbrio da natureza, né? Uma vez que você está modificando, como se diz, o DNA, o material genético de certos organismos vivos, a gente vai ver aí que existe um desequilíbrio, né? O que pode acontecer? Alimentos ou plantas que são mais resistentes a pragas, né? Podem aí se tornar competitivos com outros organismos, e isso pode aí gerar um desequilíbrio, né? Então, é necessário aí haver pesquisas também mais aprofundadas sobre esse assunto, porque a gente viu que existem muitas vantagens, mas infelizmente também existem as desvantagens, né, de se utilizar a biotecnologia. Então, essa questão do desequilíbrio da natureza também pode ser gerado por essa manipulação dos genes, né, de você escolher selecionar determinados genes para determinados organismos vivos, né? Então, isso pode aí causar, né, um prejuízo à natureza. A gente vê ainda que armas biológicas podem ser desenvolvidas a partir do conhecimento da biotecnologia. Infelizmente, existem guerras no mundo, né? Existem aí a utilização do conhecimento científico para o mal, né? E a gente vê aí armas biológicas sendo desenvolvidas, né, para afetar até mesmo seres humanos. Então, é algo que, infelizmente, a gente precisa pensar, refletir a respeito, porque pode ser uma realidade, né? Então, a biotecnologia, ela pode ser utilizada de uma maneira errada para a produção de armas biológicas que podem aí causar doenças, né? Trazer danos à sociedade, trazer aí danos à natureza. Então, todos esses são aspectos negativos do mau uso da biotecnologia. E, por fim, a gente tem aí a questão da bioética, né? Quando você faz uso dessa manipulação de genes, né? Será que nós estamos sendo éticos? Por exemplo, na questão aí da terapia gênica, é necessário utilizar embriões que não foram implantados nos úteros maternos para gerar ali uma criança. Eles são utilizados para retirar deles as células-tronco e depois são descartados, né? Existe toda uma questão ética por trás disso, que é necessário ser discutida ali pela comunidade científica e que é importante a gente ter o conhecimento desses fatos, né, porque eles são aí realmente relevantes. Existem aí várias manipulações de alimentos, né, que podem, como a gente viu, trazer aí algum tipo de prejuízo para a saúde humana. Então é necessário desenvolver leis que venham aí amparar, né, os seres humanos para que não haja nenhum tipo de prejuízo à saúde humana a médio e longo prazo, como a gente pôde observar, né? Então, nesse momento, a gente falou um pouquinho aí sobre a biotecnologia, como ela vem avançando aí ao longo do tempo, né? Já não é recente o uso dela, mas o desenvolvimento dessa técnica, né, dessa área da ciência, ela foi evoluindo aí ao longo dos últimos anos e tem sido amplamente utilizada, está no nosso cotidiano, nós precisamos aprender e também falar um pouquinho sobre ela, né? Então, é assim que nós concluímos a nossa aula. Espero que você tenha compreendido esses conceitos e até uma próxima.